Olá, pessoal, tudo bem? Espero e desejo que todos vocês tenham passado um tempo muito bem, prontos para mais um encontro, como de costume. Já estou colocando aí à disposição de vocês a letra seca da lei. Peço para que vocês, assim como nos nossos encontros anteriores, façam e tenham por hábito, né, trazer junto com vocês um caderno de anotações, algo como um grifa-texto, um lápis ou uma caneta, para que a gente possa compartilhar os artigos de maior incidência, assim também para que a gente possa anotar, né, e compartilhar o quadro aí que eu preparei para vocês com as informações necessárias. Tudo bem? Nós falamos no nosso encontro passado sobre as citações e hoje nós vamos falar sobre as intimações, assim também já dar início e falar um pouquinho sobre procedimentos. Então vamos lá, pessoal. Acho que já deu um tempo para vocês se prepararem, né? Já ter o hábito de trazer sempre para as nossas aulas este caderno de anotação, o cafezinho, para quem tem o hábito de tomar café, a água, tá bom? Então vamos lá. Vamos falar um pouquinho sobre intimações no nosso encontro de hoje. E começar a falar sobre procedimentos também. Então eu já deixei aqui projetado para vocês, do ladinho, como de costume, a letra seca da lei. E o artigo, né, que trata sobre as intimações dentro do Código de Processo Penal. Então vamos lá, eu vou fazer a leitura com vocês e conforme nós formos lendo, nós vamos fazendo as devidas anotações e eu compartilho com vocês, como já falado, o quadro. Então diz assim, ó, capítulo 2º das intimações, artigo 370. Nas intimações dos acusados, das testemunhas e demais pessoas que devam tomar conhecimento de qualquer ato, será observado no que for aplicável o disposto no capítulo anterior. Qual era o capítulo anterior mesmo que nós estudamos na aula passada? Citações, né? Então, tudo aquilo que for compatível, aplica-se ali o artigo disponível às citações. Então, parágrafo 1º, a intimação do defensor constituído, quem era o defensor constituído mesmo, pessoal? Aquele defensor, né, contratado, aquele defensor em que o réu trazia, chamava, contratava, tinha um contrato, portanto. Do advogado do querelante, quem era querelante mesmo? Ação penal pública, ação penal privada, lembram? Iniciado pela queixa-crime e iniciado pela denúncia. Então, querelante, né? Ações iniciadas pela queixa-crime. Então, vejam, a intimação do defensor constituído, do advogado do querelante e do assistente. Assistente aí, pessoal, é aquele funcionário, né? Assistente do MP. Então, quem é o titular da ação penal é sempre o Ministério Público, sempre o MP. Mas o MP pode ter um auxiliar. Esse auxiliar, geralmente, ele atua aí, ele realiza, né? Ele requer provas, o andamento correto, né? A execução. E a gente vai colocar isso lá no nosso quadro. Então, far-se-á por publicação no órgão incumbido da publicidade dos atos judiciais da comarca, incluindo, sob pena de nulidade, o nome do acusado. Lembram-se? Todo o ato de citação, assim como na intimação, é publicado, então, no órgão de publicidade. Lembra que eu contei para vocês? Nas citações, acontecia, portanto, a publicidade no jornal de grande circulação ou no diário oficial da União. Lembram-se de uma das espécies de citação que nós trouxemos na nossa última aula, que era justamente a citação por edital. Parágrafo 2º. Caso não haja órgão de publicação dos atos judiciais na comarca, a intimação far-se-á diretamente pelo escrivão, por mandado ou via postal com comprovante de recebimento. É o que a gente chama de AR, tá bom? Ou por qualquer outro meio idôneo.
Parágrafo 3º. A intimação pessoal feita pelo escrivão dispensará a aplicação a que alude o parágrafo 1º. Então, o que alude o parágrafo 1º aí? A publicidade em um jornal de grande circulação. Então, se ela é feita de forma pessoal, eu não preciso divulgá-la em um órgão de publicidade, tá? É isso que está dizendo o parágrafo 3º. Parágrafo 4º diz assim, ó, a intimação do Ministério Público e do defensor nomeado será pessoal. Então, só grifando esta informação aí com o grifa-texto de vocês, tanto o Ministério Público quanto o defensor nomeado vai ser citado, vai ser intimado pessoalmente. E aí, ainda o dispositivo continua nos dizendo o seguinte, artigo 371. Será admissível a intimação por despacho na petição em que for requerida, observado o disposto no artigo 357. Lembra que eu contei para vocês, pessoal, que todas as vezes que nós tivermos o andamento do processo, né, então o juiz ele pode sentenciar, colocar fim ao processo, julgar o mérito, ou ele pode despachar, né? Então lá ele decidiu por uma prova, pela oitiva de testemunhas, porque ele precisa julgar, ele precisa sentenciar o processo. O que é isso? É um despacho, não é uma decisão final, não é uma sentença, é um despacho. Ele decide e ele precisa, então, intimar as partes, ele precisa avisar as partes envolvidas no processo que ele decidiu daquela forma, porém ele não sentenciou ainda, ele não colocou fim ao processo. Então é isso que está dizendo o artigo 371, será admissível a intimação por despacho na própria petição, ou seja, no próprio papel, no próprio processo em que ela for requerida, em que ela for solicitada. O artigo 372 diz o seguinte pra gente: adiada por qualquer motivo a instrução criminal, o juiz marcará desde logo na presença das partes e das testemunhas dia e hora para o seu prosseguimento, do que se lavrará termo nos autos. O que é, Priscila, essa instrução criminal? Uma instrução criminal é um momento que ocorre dentro do processo, né, que é a chamada prova. Então, é aquele momento em que o juiz instrui o processo, ou seja, ele chama as provas, né? Geralmente é feita uma audiência de instrução. E nesta audiência de instrução, traz-se as testemunhas, é feita uma acareação entre as partes, ou seja, é um reconhecimento, fala-se pessoalmente, olho no olho, traz-se a prova pericial, traz uma prova documental, análise. Então, por isso esse nome, ó, instrução, ou seja, instrui, prova tudo aquilo que foi alegado em fatos no processo. Então, o artigo 372 nos diz isso. Olha, se for adiado esse momento, se houver algum incidente, por exemplo, o que nós já falamos, lembra-se quando nós falamos de citação, nós falamos da aula bem próxima ao ocorrido, aquele assalto na região de Araçatuba, na cidade de Araçatuba. E eu contei para vocês que no escritório onde eu costumo trabalhar, onde eu advogo, nós tínhamos, né, audiências marcadas para aquele dia e alguns escritórios permaneceram fechados na cidade de Araçatuba, o que tornou, de certo modo, indisponível ou um fator impeditivo para que tanto as testemunhas quanto os advogados participassem das audiências, porque as audiências atualmente elas estão sendo online, pessoal. Então essa audiência de instrução elas foram reagendadas, elas foram remarcadas, né, nesse caso. E o que está dizendo o artigo 372 é justamente isso. Se houver esse adiamento, então foi adiado, ali já será marcado, né, na presença das partes e das testemunhas, um outro dia, uma outra hora para dar prosseguimento ao feito. Tudo bem?
Feitas estas considerações, eu gostaria de compartilhar com vocês o quadro que eu vou deixar aí à disposição de vocês para que vocês fizessem as devidas anotações em relação à intimação. E aí eu vou pedir para vocês, pessoal, fazer as anotações desse quadro, porque eu acredito que fique um pouco mais fácil, né, para vocês. Então vejam, ó, nós fizemos a leitura, né, dos artigos, agora eu vou mostrar para vocês um pouquinho do quadro. Então, intimações, ato pelo qual se comunica a alguém de algo que já ocorreu. Exemplo, foi proferida uma sentença ou de algo que deva fazer. Exemplo, testemunhas que deverão comparecer em audiência. Então, lembrando, a citação é o aviso para que o réu ou a parte contrária tome ciência de que contra ele tem um processo e para que seja aberto o direito de defesa. E a intimação, Priscila? A intimação, ela acontece para que dê ciência à parte de um ato que já foi realizado dentro do processo. Então, a parte já sabe que existe um processo, porém, ela precisa tomar conhecimento das fases do processo. Então, a intimação é este ato, é o ato pelo qual ela toma ciência, ela toma conhecimento dos atos processuais, correto? E aí eu coloquei aí para que vocês possam recordar-se. Então vejam, eu coloquei assim para vocês, ó, intimação pessoal e a intimação por publicação no Diário Oficial. Então vejam, vou fazer a leitura aqui com vocês para que vocês consigam visualizar comigo e também já fazer as anotações devidas. Intimação pessoal, advogado nomeado, dativo, membro do Ministério Público. Lembrando que advogado nomeado dativo era aquele chamado para o ato. Lembram-se? O acusado, o réu, chegava para um ato, chegava para o processo e ele não tinha advogado de defesa, ele não tinha um advogado, ele não tinha, portanto, a representabilidade. O que era feito naquele momento, o juiz, então, designava um advogado dativo. A intimação por publicação no Diário Oficial. Advogado constituído, contratado, advogado do querelante. Então, para quem não lembra, já coloca aí do ladinho, advogado do querelante, autor da queixa-crime, isto é, da ação penal privada, né? Ou da ação penal subsidiária da pública. Então, advogado do querelante. Quem é o querelante mesmo? É o autor da queixa-crime. Ou seja, ação penal privada ou ação penal subsidiária da pública. E o advogado assistente de acusação. Quem é o assistente de acusação? Aquele que auxilia o MP. Então, como eu já disse para vocês durante a aula, o MP é o dono da ação penal e ao assistente compete, né, propor meio de provas, solicitar perícias, busca e apreensão. Abaixo eu coloquei aí um quadrinho para vocês com algumas observações, gostaria que vocês fizessem essas anotações. Os prazos do edital da intimação da sentença. Então, a publicidade, né? Quanto tempo, Priscila? 90 dias para as penas privativas de liberdade. Coloquei para vocês aí, ó. Penas estas iguais ou superiores a 1 ano. Então, 90 dias, edital publicado, vai permanecer. Para penas privativas de liberdade iguais ou superiores a 1 ano. 60 dias, penas privativas de liberdade menores que 1 ano. Então, 60 dias, você vai lembrar assim, para todos aqueles casos que forem penas privativas de liberdade menores que 1 ano, 60 dias. Essa é a regra. 90 dias igual
a 1 ano ou superior a 1 ano. Bem facinho esse quadro, né, pessoal? Então, a intimação é algo bem simples de ser entendido, não tem muito segredo, é só lembrar que a intimação é a ciência de todo o ato processual que acontece, diferente da citação, portanto, que é o chamamento, né, do réu ao processo. A intimação é o conhecimento do réu para todo e qualquer ato que ocorra. Tudo bem? Feito estas considerações, nós vamos voltar para os dispositivos presentes no próprio código, tá? Então, quais dispositivos, Priscila? Aqueles que, porventura, nós precisamos fazer a leitura. Então, vejam, eu contei para vocês sobre citação e intimação e agora nós vamos entrar para falar a respeito de procedimentos. Lembra que eu contei para vocês, pessoal, que todas as vezes que nós tivermos um processo, significa que eu tenho um caminho a ser seguido. E esse caminho a ser seguido é o procedimento. Então, a depender do meu crime, a depender da ilicitude, do ilícito penal, eu tenho determinado procedimento. Assim como nós vimos ainda há pouco, né? Na questão de publicidade de edital. 60 dias para crimes apenados com menos, né, de 1 ano e 90 dias para aqueles com penas iguais ou superiores. Assim também acontece com o procedimento. Então vejam o que nos diz aí o capítulo 1º da instrução criminal. Artigo 394. O procedimento, ele poderá ser comum ou especial. Parágrafo 1º. O procedimento comum será, nós vamos grifar, ordinário, sumário ou sumaríssimo. Então, grifem estas palavras comigo. Ordinário, sumário ou sumaríssimo. Então, em se tratando de procedimento comum, ordinário, sumário ou sumaríssimo. Inciso 1º. Ordinário quando tiver por objeto crime cujo sanção máxima for cominada, ou seja, for aplicada, for sancionada, for igual ou superior a 4 anos, com pena privativa de liberdade. Então, o artigo 394 já nos trouxe a regra, pessoal. O procedimento comum, ele será ordinário quando eu tiver por crime, grifa comigo, sanção máxima cominada for igual ou superior a 4 anos de pena privativa de liberdade. 2. Sumário. Quando tiver por objeto crime cuja sanção máxima cominada seja inferior a 4 anos. Então, ordinário, superior ou igual. Sumário, inferior a 4 anos. E sumaríssimo, inciso 3º, para as infrações penais de menor potencial ofensivo na forma da lei. Então, existe uma lei específica que vai tratar apenas deste procedimento, e nós vamos saber qual é daqui a pouco. Então, mais uma vez, ordinário, grifem comigo, igual ou superior a 4 anos. Sumário, inferior a 4 anos. Sumaríssimo, menor potencial ofensivo na forma prevista na legislação, na lei específica. Tudo bem? Parágrafo 2º, ele nos diz: aplica-se a todos os processos o procedimento comum, salvo disposições em contrário deste próprio código. O que ele quer dizer? Vejam, a regra é procedimento comum. Qual procedimento comum? Ordinário, sumário, sumaríssimo. Aplicando-se nos demais casos aquilo que estiver previsto
no Código, ou seja, procedimento especial. Tribunal do Júri, infrações contra funcionários públicos, tá bom? Então, nestes casos em especial, por isso é chamado especial, a lei vai remeter o procedimento especial, ou seja, ela vai trazer para nós estas especificidades. Tudo bem? Além disso, ele também nos coloca o parágrafo 3º, nos processos de competência do Tribunal do Júri, que também é um procedimento especial, o procedimento observará as disposições estabelecidas no artigo 406 a 497. Legal? Então, ele próprio já traz para a gente estas especificidades. Então, vejam, pessoal, nós vamos fazer a leitura do artigo 394, porque ele nos traz uma informação bastante importante. Então, eu peço para que vocês grifem e para que vocês façam um asterisco para chamar a atenção de vocês para esse dispositivo. Ele nos diz assim, ó, os processos que apurem a prática de crime hediondo terão prioridade de tramitação em todas as instâncias. Então, vejam, não importa se o crime está em primeira instância, fórum, ou nos tribunais superiores, tá bom? Em sede de recurso, portanto. Significa dizer que ele tem uma prioridade na tramitação. O que é prioridade na tramitação, Priscila? Prioridade na tramitação significa preferência, ou seja, ele tem uma urgência. O que é um crime hediondo? Crime hediondo, pessoal, é aquele crime que causa uma repulsa, causa uma comoção social. Tá? Então, são crimes que geralmente estão ligados, né, à crueldade, a um clamor social. Esse tipo de crime, eles são chamados de crimes hediondos e eles têm esta prioridade, esta preferência, ou seja, esta ordem em relação aos demais. Não significa dizer que os demais não serão julgados, todos os crimes serão julgados, lembram-se? Significa dizer que eles têm prioridade na tramitação, ou seja, no julgamento, na ordem processual. Correto? Feitas estas observações, o artigo 395 nos diz assim, ó, a denúncia ou queixa será rejeitada quando? Então, façam um asterisco. E aí, do ladinho do artigo 395, você já vai fazer essa observação aí, com um outro asterisco. Olha, renúncia, né? Ela é rejeitada. Quando que ela é rejeitada? Tanto a denúncia quanto a queixa. Denúncia, ação penal pública. Queixa, ação penal privada ou ação penal subsidiária da pública. Lembram-se das hipóteses que nós falamos na aula passada. Então, ela pode ser rejeitada quando ela for, inciso primeiro, manifestamente inepta. O que significa uma ação, uma denúncia ou uma queixa manifestamente inepta em processo penal? Significa que o autor não narrou corretamente, ele não trouxe os fatos de forma verossímil, ou seja, de forma verdadeira, de forma contundente, né? Com detalhes. Significa dizer que o fato é inócuo, ou seja, ele não tem detalhes, não tem como ser verificado o ilícito penal, se houve realmente esse ilícito penal. Portanto, ela é considerada inepta. Falta ali os requisitos, né, para essa denúncia ou para esta queixa. Portanto, não é possível o argumento de defesa, não é possível que haja uma defesa nesse caso. O inciso segundo nos diz assim, ó, quando lhe faltar pressuposto processual ou condição para o exercício da ação penal. Pressuposto processual. Uma das partes, né? Pressuposto processual. Fato típico, o que é isso? Previsão na lei, direito objetivo. É necessário que haja o quê? Um pressuposto processual ou uma condição para aquele exercício. Olha, aquele que pode apresentar uma denúncia, aquele que pode apresentar uma queixa-crime, não o é. E ele está fazendo ali sem a sua legitimidade. O que é legitimidade? Sem a capacidade para estar em juízo. Ele está apresentando um processo, mas ele não pode. Falta-lhe, portanto, a capacidade de ser
parte, pressuposto da legitimidade. Inciso terceiro, faltar justa causa para o exercício da ação penal. Lembra que eu contei para vocês? Todas as vezes que nós formos apresentar um processo, seja em qualquer esfera do direito, nós precisamos ter a relação tripartite formada, ou seja, autor, juiz e réu. Há necessidade que haja uma justa causa, né? Não é qualquer direito, não é todo e qualquer direito que eu tenho e que eu posso ver amparado na esfera do Poder Judiciário. Nem tudo aquilo que eu acho que é meu direito realmente o é. Então, tem que ser uma justa causa, ou seja, tem que realmente, no âmbito do processo penal, ocorrer uma ilicitude, ou seja, algo contrário, tipificado como crime, como contravenção penal, ou como um crime de menor potencial ofensivo. Ok, pessoal? Feito estas observações, nós vamos fazer a leitura do artigo 396. Também já vou colocá-lo em tela para que vocês compartilhem comigo e façam aí as devidas ressalvas, né? E os grifos. Vejam, o artigo 396, ele já vai começar a trazer para a gente, né? Toda essa ideia de procedimento. E aí é importante que a gente já comece a grifar essas informações, principalmente no que diz respeito a prazos, a número de testemunhas, tá? Por quê? Todas as vezes que vocês estiverem fazendo a leitura de um dispositivo de lei, direito objetivo, não importa a área que você estiver fazendo essa leitura. Priscila, estou fazendo a leitura de um texto constitucional, de um texto processual civil, processual penal, lei do direito do consumidor, estatuto da criança e do adolescente, não importa, pessoal. Todas as vezes que vocês estiverem frente a um prazo, frente a um numeral, é importante que vocês grifem essa informação. Leve para o quadro de vocês, de memorização. Por quê? Porque a lógica do direito não é que a gente trabalhe com números, não é que a gente trabalhe com informações deste cunho. Então, todas as vezes que vocês virem um numeral, há necessidade que ele seja decorado, que ele seja memorizado. Está ok? Então, vamos lá. Vamos fazer a leitura do artigo 396. Ele já vai começar a falar pra gente dos procedimentos em espécie relacionados ao procedimento ordinário e sumário. Lembra que eu contei para vocês? Quais são as espécies de procedimento comum? Procedimento comum, ordinário, sumário e sumaríssimo. Mas o sumaríssimo tem uma lei específica que vai tratar dele, que nós já veremos. Então, o procedimento ordinário e sumário diz assim o artigo 396. Oferecida a denúncia ou a queixa, o juiz, se não a rejeitar liminarmente, Priscila, o que significa isso? Se o juiz não rejeitar ela, dizer assim, ó, olha, de acordo com o artigo 395 que nós acabamos de fazer a leitura, esta denúncia e esta queixa, ela é inépita, lhe falta um dos requisitos processuais, perceberam? Então, se ele não recusar essa denúncia ou esta queixa, ele a receberá e ordenará a citação do acusado. Olha, então o primeiro ato processual qual era mesmo? A citação. Citação, eu dava ciência ao acusado de que contra ele existia um processo. Era o chamamento do réu ao processo, era o chamamento do acusado ao processo. Para responder à acusação por escrito, no prazo de quantos dias? No prazo de 10 dias. Então, o que nós vamos fazer aí? Nós vamos grifar a seguinte informação, ó. Ordenará a citação, grifem comigo, do acusado para responder à acusação por escrito no prazo de 10 dias. Grifem essa informação. Parágrafo único. No caso da citação por edital, quando é que acontecia a citação por edital mesmo? Quando eu não tinha as características necessárias para informar no processo do réu, lembra? Então, eu trazia a citação por edital. O prazo para a defesa começará a fluir, grifem essa informação, a partir do comparecimento pessoal do acusado ou do
seu defensor constituído. Então, grifa esta informação a partir de quando o prazo de 10 dias começa a correr. Tudo bem? Nossa, Priscila, então ele se apresenta, ou o defensor dele se apresenta, começa a fluir, a contar o prazo de 10 dias, portanto, para que ele se defenda, para que ele apresente a sua defesa. É isso mesmo, é esse o raciocínio. Artigo 396-A. Está escrito assim para vocês, ó. Na resposta, o acusado poderá arguir preliminares. Então, aquilo que ele trouxe de urgente, que ele quer que seja analisado rapidamente. E alegar tudo o que interesse à sua defesa. Ele pode oferecer documentos, justificações, especificar provas pretendidas, arrolar testemunhas, qualificando-as, requerendo sua intimação quando necessário. Todas as vezes que nós pegarmos um processo em mãos, vocês vão perceber que no subtítulo, né, na parte do processo que cabe às provas, normalmente o procurador, o advogado da parte, ele faz a seguinte afirmação: pretende-se provar o alegado por todos os meios de prova em direitos admitidos, vírgula, inclusive as provas. Aí você descreve, você deixa o rol aberto, ó, eu quero todos os tipos de prova, mas eu quero inclusive a prova testemunhal, eu quero inclusive a prova pericial, eu quero inclusive a prova documental, perceberam? Por quê? Porque assim eu deixo sempre a oportunidade de defesa ampla e de contraditório. Tudo bem, pessoal? Parágrafo 1º nos diz assim, ó. A exceção será processada em apartado nos termos do artigo 95 a 112. Então, se houver algum tipo de exceção, ela faz em separado. Se eu tiver que arguir alguma exceção dentro do processo, lembra daquelas causas de impedimento, de suspeição que nós vimos lá no comecinho? Se eu tiver que arguir algum tipo de exceção, eu vou fazer em apartado, tá bom? De acordo com o artigo 95 a o 112. E aí, logo abaixo, no parágrafo 2º, nós temos uma informação importantíssima também, que vocês vão grifar comigo. Por quê? Porque ele vai trazer um outro prazo pra gente. Então, esse prazo também nos é importante. Não apresentada a resposta no prazo legal, ou se o acusado citado não constituir o defensor, o que acontece mesmo quando no processo penal não se constitui defensor? O juiz nomeia um defensor para oferecê-la. Como esse camarada chamava mesmo? Defensor dativo. Concedendo-lhe vista dos autos por 10 dias. Então, não foi apresentado a defesa no prazo legal, ele não constituiu o defensor, não apresentou. Acontece a revelia, como no processo civil? Não, contei para vocês que a revelia não acontece nos mesmos moldes no processo penal. Lembram-se dessa informação? O que é feito nesse caso? Concede vistas com mais 10 dias ao defensor nomeado pelo juiz, ok? Então vamos grifar essa informação aí. O artigo 397 vai trazer outras informações também bastante relevantes para a gente em relação ao procedimento. Então vejam, no procedimento ordinário, no procedimento sumário, pessoal, ele nos diz assim, ó: após o cumprimento do disposto no artigo 396-A e parágrafos deste Código, o juiz deverá absolver sumariamente o acusado quando verificar. Então, vejam, assim como o juiz, né, ele deve observar se falta-lhe pressupostos para a denúncia e para a queixa, para que ela dê continuidade, para que ela dê formação ao processo, se ela é inepta, se falta causa de pedir, algum dos pressupostos processuais, o juiz também, de acordo com o artigo 397,
Antes que faça esse cumprimento do artigo 396, o que é artigo 396 mesmo? Dê o direito de defesa durante 10 dias para o acusado, né? Então, antes que ele faça isso, o que ele tem que analisar? Ele deve observar se já há possibilidade de absolver o réu, ou seja, tem alguma possibilidade aqui de absolvição do réu, ou seja, nem crime existe, não existe nem delito nesse caso. Então, para que o réu virá aos autos defender-se por algo que nem existe? Então, vamos grifar essa informação, artigo 397. Após o cumprimento do disposto no artigo 396, o juiz deverá absolver sumariamente o acusado quando verificar. Inciso 1º, grifa comigo, a existência manifesta de causa excludente da ilicitude do fato. O que é uma causa excludente? Por exemplo, uma causa excludente de ilícito penal é a legítima defesa. Olha, legítima defesa exclui ilícito penal. Eu me defendi, lembrando que a legítima defesa e entende-se por legítima defesa a utilização de meios de instrumentos necessários para que eu afaste, para que eu impeça o perigo iminente, ou seja, aquele dano, aquela lesão, né, que está ali, próximo a acontecer, o que está acontecendo. Não significa que se eu dou 10 disparos de arma de fogo no peito do cidadão que estava me atacando, é legítima defesa. Não, né? Eu tenho aí a razoabilidade, a moderação, tudo bem? Por isso que o dispositivo coloca assim, a existência manifesta de excludente de ilicitude, né? Tudo bem? Inciso 2º, a existência manifesta de causa excludente da culpabilidade do agente. Então, salvo a inimputabilidade, vamos grifar aí. Então, o que é essa inimputabilidade? Se vocês já quiserem colocar aí do ladinho, puxa uma flechinha e coloca. Né? Essa inimputabilidade é a ausência de características pessoais para que o agente possa responder pelo crime. Então, muitas vezes, vocês vão perceber que em direito penal e em processo penal, há a possibilidade do agente cumprir a pena privativa de liberdade em locais destinados àqueles que são diagnosticados com laudo médico e por perícia médica. Vocês estão anotando isso, pessoal? Eu estou falando devagar para vocês anotarem. Em manicômios ou, né, casas de repouso. Por quê? Porque eles são julgados ou eles são chamados e considerados inimputáveis, ou seja, eles não têm como responder pelas ações ou pelas omissões que eles realizaram ou que eles fizeram. Eles não têm como responder por aquilo que eles cometeram, haja vista eles não terem o entendimento, discernimento mental, psicossocial. Então, eles não têm discernimento, por isso são chamados inimputáveis, tá? Por isso o dispositivo coloca ali, ó, inimputabilidade, beleza? Então, se vocês quiserem puxar uma flechinha e colocar essa ressalva, acho que fica mais fácil para vocês lembrarem. Inciso 3º, que o fato narrado evidentemente não constitui crime. Então, não constitui crime, ainda que eu não concorde, mas não constitui crime. Não existe direito objetivo para aquele crime. Lembrando que o particular, nós todos, no caso, cidadãos, só somos obrigados a fazer ou a deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei. Se não for em virtude de lei, eu não sou obrigada a fazer ou a deixar de fazer alguma coisa. Tudo bem, pessoal? Então, se não for considerado crime,
não existe ali ilícito penal. E quarto, extinção da punibilidade do agente. Já houve ali a prescrição, o agente não pode mais ser punido por aquele crime. Todas estas são causas aí, então, de absolvição. Coloquei todas no quadro para vocês. Tudo bem? O artigo 399, nós precisamos grifar a última parte aí do dispositivo. Ele nos diz assim, ó: recebida a denúncia ou a queixa, o juiz designará dia e hora para a audiência. Então, grifa, designa dia e hora para a audiência, ordenando a intimação do acusado e de seu defensor. Então, ordenando a intimação do acusado e do seu defensor, do Ministério Público e, se for o caso, do querelante e do assistente. Então, vejam, ó, acusado, defensor, Ministério Público, querelante quem é? A vítima, queixa-crime, e assistente, se for o caso, se tiver assistente. Tudo bem? Grifa. Parágrafo 1º. O acusado preso será requisitado para comparecer ao interrogatório, devendo o poder público providenciar sua apresentação. Por que é o poder público que deve providenciar a apresentação do acusado? Porque ele está preso. Lembram-se que a citação do preso ela é realizada de maneira pessoal. Caso contrário, ele não vai ficar sabendo, ele não tem conhecimento. Se ela for feita por edital, por exemplo, como ele vai ter conhecimento? Pelo jornal de grande circulação? Não, né? Então, da mesma forma, é aí, né, o interesse, um dever do Estado, do próprio Estado, do poder público, que realize no dia e na hora designada a apresentação do acusado, principalmente se ele for réu preso já. Parágrafo 2º. O juiz que presidir a instrução deverá proferir a sentença. Lógico, né, pessoal? Então, você vai pensar assim: o juiz que está acompanhando o processo, o juiz que acompanhou a produção de prova, instrução, lembra? Audiência de instrução. Ele é que vai realizar a sentença, ele que vai decidir o caso. Ninguém vai vir substituir ele, a não ser que haja aí uma exceção. Exemplo, causa-mortes. Não é possível que ele venha do além para julgar, tá bom? Caso contrário, se ele presidiu a instrução, ele que deve realizar também a sentença. Artigo 400. Vou descer com vocês para que vocês tenham projetado aí na tela, porque ele também traz para a gente prazos diferentes. Então, vejam o que ele nos traz. Artigo 400. Na audiência de instrução e de julgamento, a ser realizada no prazo máximo de 60 dias, proceder-se-á à tomada de declarações do ofendido. Lógico, a instrução ela serve justamente para isso, para buscar provas, por isso ela tem esse nome, instrução. Então, vai tomar a declaração do ofendido, vai inquirir as testemunhas, ou seja, escutar ou ouvir as testemunhas, arroladas tanto pela acusação quanto pela defesa. O que vocês precisam decorar deste artigo? Justamente esta palavra aí, ó. Nesta ordem. Por quê? Porque se ele cair na sua prova, o examinador vai trazer para vocês em ordem diferente. E na audiência de instrução não pode ser em ordem diferente. Deve ser exatamente nesta ordem, como disposto no artigo 400. Então, vejam, ó. Declara o ofendido, inquire as testemunhas, escuta as testemunhas. Quais testemunhas, Priscila? Primeiras de acusação e depois as de defesa. Então, ofendido, testemunhas. Primeiro de acusação, depois as de defesa. E aí,
ressalvado o disposto no artigo 222, bem como os esclarecimentos dos peritos, se houver, né? As acariações e o reconhecimento das pessoas e das coisas, interrogando em seguida o acusado. Não vai esquecer da ordem descrita acima. Acusado, inquirição das testemunhas, primeiro de acusação e depois de defesa. Grifa esse artigo, coloca um asterisco na sua frente, ele tem que ir para o seu mural de memorização. Parágrafo 1º. As provas serão produzidas numa só audiência, podendo o juiz indeferir as consideradas irrelevantes, impertinentes ou apenas protelatórias. Protelatórias são aquelas provas só trazidas ao processo para que o advogado, para que as partes ganhem tempo, né? Nossa, eu vou trazer tal prova porque o juiz vai perder tempo analisando e eu vou ganhar tempo com a análise desse documento, com a análise desta prova. Então, é protelatória, né? Procrastina, demora ainda mais a decisão, ainda mais a sentença. Parágrafo 2º. Os esclarecimentos dos peritos dependerão de prévio requerimento das partes. Então, caso aí eu deseje que tenha, né, esclarecimentos periciais, perícia, portanto, uma prova pericial, é necessário que haja um requerimento. Eu acabei de falar para vocês. Quando nós abrimos o tópico dentro do processo intitulado das provas, normalmente o procurador, o advogado, ele já faz essa descrição. Pretende-se provar o alegado por todos os meios de prova em direito admitidas, inclusive as provas periciais, provas testemunhais, provas documentais. Por quê? Porque nós já sabemos aí, nós já temos o conhecimento dessa necessidade de que nós temos que requerer, né, para que o juiz realize e para que o juiz autorize esse tipo de prova no processo. Tá ok, pessoal? Artigo 401, vocês também precisam grifar, porque ele vai trazer aí o número de testemunhas que podem ser inquiridas, tá? Então, vejam o que o dispositivo traz pra gente, ó. Grifem comigo. Na instrução, poderão ser inquiridas até 8 testemunhas, grifem, arroladas pela acusação e 8 testemunhas pela defesa. Presta atenção nessa palavra. Até 8 testemunhas. Não fala assim, ó, deve ser 8 testemunhas. Não, ele fala até 8 testemunhas. Significa que se na sua prova estiver descrito que foram arroladas 5 testemunhas e de acordo com o artigo 401 deve ser 8 testemunhas, isso pode? Pode, porque o artigo 401 diz assim, ó, até 8 testemunhas, não pode ultrapassar 8 testemunhas, mas e menor? Um número menor que 8 testemunhas? Pode, porque você vai pensar assim, ó, se a acusação traz 8, se a defesa traz 8, nós temos 16 testemunhas para serem ouvidas em uma audiência de instrução. Bastantes, né, pessoal? Bastante coisa. Então, normalmente, não se traz 8 testemunhas, né? A não ser que haja aí um caso, né, muito complexo, principalmente os crimes hediondos, que são aqueles crimes que nós falamos ainda há pouco, que causam uma repulsa, uma comoção social muito grande. Tudo bem? Parágrafo 1º, nesse número não se compreende as que não prestam compromisso e as referidas. Quem são essas pessoas que não prestam o compromisso? Lembra que eu contei para vocês, no início das nossas aulas, que nós podemos ter pessoas suspeitas envolvidas no processo, aqueles que são amigos, inimigos íntimos. Então, quem são essas pessoas ouvidas sem prestar compromisso? Estas pessoas ouvidas sem prestar compromisso são aquelas que têm interesse na causa, têm interesse na demanda.
E aí o juiz ele pode ouvir essa testemunha, mas sem que ela faça o juramento. Que juramento é esse, Priscila? Prometo dizer a verdade, somente a verdade, nada mais que a verdade, né? Sob pena de. Por quê? Porque o juiz ele tem poder, ele tem voz de prisão. Então, nesse número de 8 não estão arroladas ainda estas testemunhas que podem ser ouvidas sem que elas sejam aí ouvidas com esse dever de compromisso. O artigo 402 também vai trazer para a gente uma informação importante que eu gostaria que vocês grifassem comigo. Produzidas as provas, ao final da audiência, o Ministério Público, o querelante e o assistente, e a seguir o acusado, poderão requerer diligências. Então, pode ainda, Priscila, no finalzinho requerer alguma diligência? Pode. Se verificar no final, né, da audiência de instrução que houve algum fato, alguma circunstância nova, pode requerer nova diligência? Pode. Diligência alguma ordem nova, alguma investigação nova? Pode, é isso que está dizendo o artigo 402. Então, o que vocês vão grifar aí desta informação? Ó, produzidas as provas, no final da audiência, tanto o Ministério Público, querelante, assistente ou acusado poderão requerer diligências. Tudo bem? Artigo 403 também vai trazer para a gente aí um prazo novo, um tempo novo. Menor, mas em forma de numeral. Então, vejam, não havendo requerimento de diligências ou sendo esse requerimento de diligências indeferido, pode acontecer também. Se as partes requererem novas diligências, o juiz pode dizer assim, olha, não tem necessidade de realizar nova diligência. Por quê? Porque eu já estou convencido e pronto para julgar. Eu não preciso mais que seja realizada prova nenhuma. Por quê? As que foram trazidas aos autos e as que foram trazidas aqui na audiência de instrução, elas são suficientes para que eu já me pronuncie, para que eu me manifeste através da sentença, ok? Então, o juiz aí, ele pode indeferir o pedido de novas diligências. Então, serão oferecidas as alegações finais orais. Nossa, a alegação final oral é o último direito lá que eu tenho de me defender. E essas alegações finais orais, elas têm o prazo de 20 minutos. Então, é aberto, né, para nós advogados, defensores, para que a gente defenda ali, pessoalmente, ao vivo e a cores, para que a gente realize, para que a gente faça essa sustentação, essa alegação final de forma oral, na frente de todos, né, naquele momento. Respectivamente pela acusação, perceberam que é sempre pela acusação primeiro? Testemunhas da acusação, acusado primeiro, sempre acusação. E depois defesa, prorrogáveis por mais 10, proferindo o juiz a seguir a sentença, tá? Então, vamos grifar essas informações aí, ó. 20 minutos, respectivamente, pela acusação e depois pela defesa, prorrogáveis por mais 10, proferindo o juiz a sentença. Tudo bem? O parágrafo primeiro, ele coloca pra gente o caso de haver mais de um acusado. Então, se houver mais de um acusado, pessoal, é lógico que o mesmo prazo para a defesa de um vai ser o mesmo prazo para a defesa de outro. Os 20 minutos não vão ser divididos ao meio, né? 20 minutos, então tem 10 para cada um. Não, o tempo é igual, o tempo é o mesmo, tá bom? Então, vejam. Havendo mais de um acusado, o tempo previsto para a defesa de cada um será individual. 20 minutos para um, 20 minutos para o outro. Parágrafo 2º. Ao assistente do Ministério Público, após a manifestação desse, serão concedidos 10 minutos, prorrogando-se por igual período o tempo de manifestação de defesa. Então, caso haja aí assistente do Ministério Público, esse também tem o direito de falar por 10 minutos. Depois de quem, Priscila? Depois do próprio Ministério Público.
Mais uma informação importante para vocês compartilharem e grifarem é a prevista no parágrafo 3º. Então, façam um asterisco aí comigo. Ó. O juiz poderá, considerada a complexidade do caso ou o número de acusados, além das alegações orais, olha só, conceder às partes o prazo de 5 dias, sucessivamente, para a apresentação de memoriais. Priscila, até agora estava falando de alegações finais orais, agora já falou de memoriais. O que é isso? Você vai lembrar assim, ó. Feita a audiência de instrução, eu posso pedir novas diligências se o juiz entender cabível. Ele pode determinar que essas diligências sejam realizadas. Se ele indeferir, ele abre o prazo para a alegação final oral. Quanto tempo eu tenho? 20 minutos, prorrogável por mais 10 minutos. Porém, se o caso for complexo, se houver mais de um acusado, o juiz pode abrir prazo de 5 dias para memoriais. O que é memorial? Como o caso é muito complexo, a minha alegação final, a minha alegação oral, que é feita ali, de forma presencial, de forma oral, ela se torna agora por escrito. Em decorrência do quê? Em decorrência da complexidade do caso e em decorrência do número de acusados. Então, memorial nada mais é que a alegação final oral transformada por escrito. Mas ela recebe o nome próprio. Como ela é chamada, Priscila? Memorial. Então, você vai lembrar assim, ó. Não é a alegação final oral. Ela é por escrita. E se ela for por escrita, ela é chamada de memoriais. Beleza? Então, ela é por escrito. Então, vejam. O juiz poderá, considerada a complexidade do caso ou o número de acusados, conceder às partes o prazo de 5 dias, grifas, 5 dias, sucessivamente para a apresentação de memoriais. Nesse caso, terá o prazo de 10 dias para proferir a sentença. Então, vejam, 5 dias para as partes apresentarem os seus memoriais, as suas defesas, né? E mais 10 dias da apresentação desses memoriais para o juiz julgar. Ele tem 10 dias para analisar esses memoriais e proferir a sentença dele. Então, nós temos 2 prazos diferentes aí. De 5 dias para as partes apresentarem os memoriais e 10 dias da ciência dos memoriais até que o juiz defira a sentença dele, profira a sentença dele. Desculpa, de deferimento ou indeferimento. Deferimento é concordância, indeferimento é discordar, tá bom? Artigo 405. Do ocorrido em audiência, será lavrado termo em livro próprio. Quem faz isso? Vocês escreventes. Assinado pelo juiz e pelas partes, contendo breve resumo dos fatos relevantes neste ocorrido. Por isso que o auxiliar, o assistente, né, ele fica ali o tempo todo do judiciário. Porque ele relata todo o ocorrido em audiência. Você vai perceber que vocês sempre estarão ao lado do juiz, isto se no desempenhar de suas funções, seja esta a sua função, né? Acompanhar o juiz em audiência. Você pode ali também estar próximo ou dentro da própria vara, do cartório, e voltado ao atendimento para as partes, para o público, para os advogados. Tudo bem, pessoal? Feito essas observações, eu gostaria de compartilhar com vocês o quadro para que vocês fizessem as anotações e para que vocês pudessem entender de uma maneira mais fácil o que eu falei para vocês até agora. Então, eu fiz um quadrinho para vocês memorizarem, né? Se eu posso assim dizer, para ficar um pouco mais fácil o entendimento. Vamos lá, então. Então, vejam, pessoal. Eu coloquei assim no quadro
para vocês, para que fique mais fácil o entendimento. Vou ampliar aqui para poder compartilhar com vocês, né, para vocês poderem visualizar com melhor nitidez e anotarem se for o caso, assim como já me proponho a disponibilizar para vocês o acesso a esse material. Tudo bem? Então vamos lá, ó. Está descrito aí para vocês em tela os procedimentos, né? Então, eu coloquei assim no quadro para vocês, ó. E assim nós vimos nos dispositivos. Procedimentos. O procedimento será comum, então o que era procedimento comum mesmo? Ordinário, sumário e sumaríssimo. Peço para que vocês já façam as devidas anotações. Ou especial. Então, lembrando que eu exemplifiquei para vocês. Especial é o quê? Tribunal do júri, crimes dolosos contra a vida, né? Crimes de responsabilidade dos funcionários públicos, crimes de calúnia, de injúria, crimes contra a propriedade imaterial. Estes crimes, pessoal, contra a propriedade imaterial, se vocês quiserem anotar, eles estão previstos no artigo 216, tá? Da Constituição Federal. São crimes contra a atividade criadora das pessoas, né? São crimes contra o fruto do intelecto, de ordem intelectual, portanto. Por isso é chamado de propriedade imaterial. Então, são crimes contra a atividade criadora das pessoas, criatividade, né? Fruto do intelecto, artigo 216 da Constituição Federal. Abaixo eu coloquei um quadro para vocês lembrarem. Esse quadro tem que ir para parede de memorização de vocês. Então, procedimento, pena máxima privativa de liberdade. Então, procedimento. Se ele é ordinário, a pena máxima é igual ou superior a 4 anos. Se ele for sumário, ele tem uma pena máxima menor de 4 anos, né? Coloquei entre parênteses para vocês, ó, ou superior a 2 anos, né? E sumaríssimo. Coloquei a mnemônica aí para vocês, ó. Impo, com 2 asterísticos. Igual ou inferior a 2 anos. Priscila, o que é impo? Já vou fazer a leitura para vocês, porque eu também já trouxe. O que é impo? Nós vamos estudar essa lei, tá, pessoal? Impo significa infração de menor potencial ofensivo. Abri as chaves e coloquei aí na frente para vocês, ó. Todas as contravenções penais e os crimes com pena máxima igual ou inferior a 2 anos, cumulada ou não com multa. Isto é procedimento sumaríssimo, né? Infração de menor potencial ofensivo. Observação. Os processos que apurem a prática de crime hediondo, alguma novidade? Ó, terão prioridade de tramitação em todas as instâncias. Contei isso para vocês? Sim, contei, né? Onde você contou isso mesmo, Priscila? Lá no artigo 394A, ou seja, vai ter prioridade de tramitação, vai ter preferência, ordem, tá? Crimes hediondos são aqueles crimes de repercussão, de repulsa social. Tudo bem, pessoal? Feito isso, eu coloquei para vocês também um quadro logo abaixo do procedimento ordinário. Vejam, para ficar mais fácil também a memorização. Vou fazer aí a leitura com vocês e os devidos esclarecimentos. Então vejam, pessoal. Coloquei da seguinte forma aí para vocês, ó. Vou relembrando e relembrando também os artigos. Então vamos. Procedimento ordinário. Que é o procedimento ordinário mesmo? Oferecimento, né? Da denúncia. A denúncia
Coloquei entre parênteses para vocês, ó, denúncia. Se ela for denúncia, ela vai ser feita pelo Ministério Público. E se ela for queixa, ela vai ser pelo querelante. Por quê? Porque são ações penais privadas ou ações penais subsidiárias da pública. Tudo bem? Priscila, onde estava escrito isso mesmo? O oferecimento da denúncia ou da queixa? Artigo 396. Já façam a ressalva para que vocês se recordem. Artigo 396. Então, feito o oferecimento da denúncia ou da queixa, pode aí ter dois ou duas hipóteses: recebimento da denúncia ou da queixa ou a rejeição da denúncia ou da queixa, né? Se houve o recebimento, vai ser feito a citação. Então, eu coloquei aí na frente para vocês, ó. Houve o recebimento, foi feito a citação. Lembram-se? Feita a citação, abre-se a possibilidade de resposta. Coloquei abaixo para vocês, ó. Quanto tempo mesmo? 10 dias. Então, citação para responder por escrito no prazo de 10 dias. Então, a resposta, a acusação, o réu, ele tem direito a 8 testemunhas. Puxei a flechinha, ó. Assim como na queixa lá na frente, eu também puxei a flechinha, hein, pessoal? 8 testemunhas, lembram-se? 8 testemunhas e 8 testemunhas. Até 8 testemunhas, né? Lembre-se desta informação. Até 8 testemunhas. Onde estava previsto isto mesmo, Priscila? Até 8 testemunhas, artigo 401, não estando na contagem deste número de testemunhas aquelas que prestarem os seus devidos depoimentos, não tendo feito o quê? O juramento. Tudo bem? Então, não se esqueçam dessa informação. Até 8 testemunhas. Tudo bem? Então, houve a citação, direito de resposta, 10 dias. Na frente, coloquei para vocês. Houve a manifestação. Que manifestação, Priscila? Qual manifestação? A prova, né? Então, houve ali um novo incidente, um novo documento, uma nova diligência. Então, abre-se aí a possibilidade para duas hipóteses. Temos fatos novos, marca audiência ou absolve de forma sumária, se o juiz analisar que não há hipótese para o quê? Para tipicidade, para crimes neste caso. E aí puxei e coloquei o prazo aí para vocês, ó. 60 dias, lembram-se? Então, Priscila, onde está previsto? Artigo 397. O que dizia o artigo 397 mesmo? O juiz designará o dia e a hora para a audiência. E aí eu coloquei para vocês, ó. Vítima, testemunhas do acusado e da defesa. Lembram-se? Nesta ordem, onde está escrito nesta ordem mesmo? Artigo 400. Então, testemunhas de acusação e da defesa, esclarecimentos periciais, acariações, reconhecimento de pessoas e de coisas, interrogatório do réu, possíveis novas diligências, se houver necessidade. Então, se houver necessidade, há novas diligências. Se não houver necessidade, o juiz não abre para novas diligências. E o que acontece mesmo? Acontece as alegações finais orais. Por quantos minutos, gente?
20 minutos. Coloquei para vocês também aí, ó. As alegações finais começam por quem? Pela acusação e depois pela defesa. Por qual período? 20 minutos, prorrogáveis por mais 10 minutos. Feito isso, ele pode sentenciar. Ou, lembrando, se for um caso muito complexo ou se houver mais de um acusado ou vários acusados, ele pode dar o prazo de 5 dias para o que mesmo? Para a apresentação de memoriais. Lembram-se que serão as alegações na forma escrita. Depois dos memoriais, tem-se o prazo de 10 dias para que o juiz sentencie, ou seja, para que ele dê, né, para que ele pronuncie a sua sentença de deferimento ou indeferimento. Tudo bem, pessoal? Logo abaixo, vocês vão perceber que no quadro eu coloquei para vocês estes asteriscos, tá vendo? Que diz respeito aos asteriscos aí em cima, ó. Então, aqui no comecinho, ó, oferecimento da denúncia ou da queixa, se o juiz recebeu, manda citar. Se o juiz rejeitou, quais as possibilidades de rejeição? Eu lembrei para vocês, ó, rejeição da denúncia ou da queixa. Quando for manifestamente inepta, quando faltar pressuposto processual ou condição para o exercício da ação, quando faltar justa causa para o exercício da ação penal, e ali também, no finalzinho, na audiência de instrução, eu coloquei 2 asteriscos para vocês, né? Nas alegações orais, ó. Então, as alegações orais. Lembram-se, o juiz poderia julgar pela absolvição sumária do réu? Ele poderia absolver o réu? Sim. Quando, Priscila? Quando ele podia fazer isso? Ele podia absolver, né? Quando houver uma manifesta causa excludente da ilicitude, legítima defesa, exercício regular de um direito, estrito cumprimento do dever legal, estado de necessidade, tudo isso é excludente de ilicitude. Quando houver manifesta causa excludente de culpabilidade, exceto a inimputabilidade, né? O fato dele ser inimputável não significa que exclui, lembra? Por quê? Porque nós temos locais próprios para o cumprimento de inimputáveis de penas privativas de liberdade, quando o fato narrado evidentemente não constitui crime e quando extinta a punibilidade do agente. Da mesma forma, fiz 3 asteriscos para vocês nas alegações finais, orais, trazendo a informação novamente de que, se for por escrito, elas recebem o nome de memoriais. Quando existe memoriais, Priscila? Quando o caso for complexo, quando houver pluralidade de acusados ou quando houver novas diligências. Essas novas diligências, não esquecendo que elas devem ser requeridas pelas partes. Quanto tempo elas têm para apresentar memoriais, as partes? 5 dias. E nesse caso, a sentença será proferida em 10 dias. Muito fácil, né, pessoal? Fica bem fácil, bem autoexplicativo com estes quadros de anotações. Então, o que eu vou pedir para vocês? Feito estas considerações, eu vou pedir a gentileza que vocês façam a retomada desse conteúdo e a leitura desses dispositivos novamente, para que a gente possa memorizá-los. Tudo bem, pessoal? E assim a gente possa dar prosseguimento ao nosso próximo procedimento, que é o procedimento sumário. Tudo bem? Abraço, muito obrigado pela atenção. Um ótimo descanso e ótimo estudo para vocês. Até mais!